Vamos lá. O livro O Consolador, psicografia do Chico, autoria espiritual de Emmanuel. Nós estamos na primeira parte. Hoje, ou melhor, estamos na primeira parte, entrando agora no segundo capítulo, ou no segundo item, né? Ele tem aqui uma divisão um tanto detalhada, né? Dá um ok na área de texto, pessoal, por gentileza. Ok, obrigado. Então nós vamos entrar nas ciências abstratas e depois partiremos para as ciências especializadas, que serão ali o item número 3, o capítulo número 3. Então a partir da questão número 69, é o que Emmanuel propõe para todos nós. Então vamos lá, deixa eu só preparar aqui certinho. Estou aqui com bastante informação aqui para a gente poder desenvolver. Só um instante. Bom, inicialmente, só para a gente poder organizar aqui o nosso raciocínio, o livro Consolador, então, ele é separado em duas partes. Uma parte tratando, né, da parte da ciência, uma segunda parte tratando da filosofia e a terceira tratando da parte religiosa, espiritual, digamos assim. Dentro dessa primeira parte da ciência, nós trabalhamos com as ciências fundamentais, né? Especificamente na parte de ciências, Emmanuel coloca o espiritismo e a necessidade da ciência. Nessa parte de ciências fundamentais, a posição da ciência na vida. Nós vimos então aqui química, física, biologia, psicologia e sociologia. Fechamos essa parte então das ciências fundamentais. Saindo das fundamentais, nós entramos agora nas ciências abstratas, a posição das ciências abstratas, e depois entraremos nas ciências especializadas, tratando aqui, por exemplo, da conquista do espírito humano, posição da Terra, planos inferiores, humanidade, possibilidade das viagens interplanetárias, condições fluídicas, fenômenos meteorológicos, o espírito e a botânica, zoologia, parentesco do homem com os animais, né? Então, um tema bem interessante aqui para nós. Depois, no item 4, ciências combinadas, ciências aplicadas no 5, e pararemos ali fechando a primeira parte, que é essa parte de ciências, né? Então nós já estamos aqui entrando no item 2, de 5 itens que Emmanuel propõe para nós aqui, com essa divisão, né, dessas informações. Então, muito bem. Do tema que nós vamos abordar hoje, a posição das ciências abstratas, deixa eu chegar aqui na questão 69. Ciências abstratas, vamos inicialmente, só fazendo aqui uma recapitulação daquilo que a gente já viu, sobre a forma como a ciência se organizou e se desenvolveu no decorrer da história da humanidade, né? A ciência como uma consequência do desenvolvimento da inteligência do homem, né? Então vamos lá, isso porque obviamente, né, nós percebemos que os animais, eles vivem a partir de um conhecimento desenvolvido, ainda que seja um conhecimento primitivo e objetivo para a sua sobrevivência, de pensarmos, por exemplo, por que os animais procuram o calor ou o frio, por que os animais procuram um ambiente seco, ou um ambiente úmido, ou um ambiente aquático, por que os animais escolhem esse ou aquele tipo de alimentação, de que forma que eles se organizam para sobreviver. Então esse conhecimento ele começa a se desenvolver da forma mais primitiva, até o momento em que o homem começa, então, na verdade, os hominíneos começam, então, né, que é exatamente essa tribo que vem desse grupo, que começa a desenvolver esses flashes de inteligência, que são aqueles seres mais primitivos, datados ali de 7 milhões de anos, né, que é o ancestral do ser humano, né, do ser humano mais antigo que nós conhecemos. Ali então ele começa a caminhar
usando ali dois pés, não totalmente bípede, mas fazendo ali um bipedismo facultativo, que é chamado. Ora ele sobe em árvores, ora ele caminha. E ele começa então a trabalhar, no decorrer do tempo, ele começa a trabalhar com os primeiros instrumentos, com os primeiros objetos, com as primeiras ferramentas, né? Então a gente tem ali o Homo habilis, que é aquele primeiro que começa a construir aquelas pedras, né, lascadas e tudo mais. Depois a gente tem ali o Homo habilis, depois a gente vai tendo outras espécies que vão chegando até chegar em nós. Quando nós chegamos nessa fase onde nós estamos agora, enquanto humanidade, datado ali de aproximadamente 200 a 300 mil anos, que é o ser humano como nós conhecemos hoje. Então, quer dizer, o ser humano biologicamente constituído como nós conhecemos hoje, mas ainda espiritualmente num processo de evolução, né? Oi, Jerusa, boa tarde, bom dia. Então, ainda em processo de evolução. Mas a partir daquele momento, nós começamos então a perceber, né, o desenvolvimento do homem se formando ali em sociedade, desenvolvendo os raciocínios mais complexos, né, ainda que seja dentro daquela condição evolutiva em que ele se encontra. Mas eu fiz aqui uma pequena escala para a gente poder entender. Então o início começa então com saberes fragmentados e intuitivos. Vou fazer a leitura aqui de um pequeno resumo. Então, nas primeiras civilizações, ciência, religião e filosofia não se separavam. O homem observava os céus, as plantas, os ciclos da natureza e disso surgiam conhecimentos rudimentares misturados a crenças místicas, né? Então a gente até tem aquela parte da Bíblia, por exemplo, em que oferendas de frutas ou oferendas de animais para Deus, né, ou para deuses, provocam ali determinado tipo de comportamento, né, que o digam Caim e Abel, né, que um oferece os frutos, outro oferece animal e Deus satisfaz um e não o outro, e vem aquela parte da inveja, a morte, toda aquela história que a gente conhece. Mas, na verdade, nós vamos encontrar ali, por exemplo, né, o desenvolvimento dessas primeiras ciências, entre ciências abstratas e ciências práticas, que são os temas que a gente vem abordando, por exemplo, o desenvolvimento da matemática, que ela começou simplesmente com a contagem dos rebanhos e também do comércio, né? Então eles pegavam pequenas pedras para dizer, olha, eu tenho tantas pedras que comparam com o meu rebanho. Então ele tem ali um monte de pedras, cada pedra representa um boi que ele tem, não havia contagem ainda. Ou então ele pegava uma pequena corda que tinha sido produzida e ele dava nós, e ele dizia, esses tantos nós representam a quantidade de coisas que eu tenho, né? Então a matemática começa a surgir dali, a partir lá da escrita com os fenícios, escrevendo aquela escrita cuneiforme, né, que eram pequenas cunhas que eles iam marcando na argila para poder ter ali uma tabela de contagem. Então a matemática começa a surgir daí. E da mesma forma também o comércio. Eu troco com você tantas coisas e você, em compensação, troca comigo outras coisas. Então quantidades começam também a ser ali registradas. E da mesma forma na astronomia, por exemplo, que já é uma ciência mais especializada, no início ela começa a partir da observação, por exemplo, na agricultura e também em calendários religiosos. Nós temos hoje alguns monumentos, né, que foram construídos por civilizações antigas que trazem para nós hoje uma visão bastante interessante, como, por exemplo, entre astecas, lá na região do México, e um pedaço da América Central, onde nós tínhamos aquelas pirâmides que pareciam ser observatórios, né? Ou então, olhando as pirâmides do Egito, que, segundo a análise da ciência atual, elas teriam sido construídas a partir de posição das estrelas. Ou então, olhando ali a Stonehenge, né, aquela estrutura de pedras lá na Inglaterra, ou na região dali da Grã-Bretanha, em que não se sabe exatamente qual é a função, mas pela disposição e pelo movimento do Sol, eles percebem que ali também se tornou um observatório. Não se sabe se é um observatório com finalidades religiosas, agrícolas, ou simplesmente ali o prazer de observar, o que deve ser difícil, porque tudo aquilo, como nós vimos, estava ali relacionado com um propósito, né? Não é simplesmente olhar pelo olhar, mas olhar com uma finalidade. Então, esses fragmentos do passado, trazendo apenas esses dois,
mas nós podemos pensar, por exemplo, aquilo que nós entendemos hoje como botânica, né? Ou então agronomia, que trabalha na produção. Então eles sabiam exatamente onde plantar. Por isso, todas as grandes civilizações do passado surgiram nas margens de grandes rios, né? Visto, por exemplo, o rio Tigre e Eufrates, né, ali na região da Mesopotâmia, onde nós tivemos, onde hoje é considerado, por exemplo, o Éden, né, o paraíso bíblico. Se vocês lerem lá no livro Gênesis, do Antigo Testamento, o primeiro livro, nós veremos ali que Adão e Eva, segundo a mitologia hebraica, eles surgiram então aqui no mundo físico, que seria depois da expulsão do paraíso. Nós veremos exatamente o nome desses rios, o rio Tigres e Eufrates, que onde hoje é o Iraque, né? Então nós temos ali naquela região, que infelizmente se torna uma região extremamente tumultuada, fisicamente falando, ou terraqueamente falando, né? Mas é o paraíso perdido naquela região. Então, as primeiras civilizações nasceram entre rio Tigres e Eufrates, no Rio Amarelo na China, no Rio Nilo, né? Lá ali no Egito, porque o nosso organismo pede água. Mas as civilizações começaram a se estabelecer a partir do momento em que elas começaram a dominar a agricultura. Começaram a domesticar as plantas, os animais, e a água era fundamental. Então nós percebemos que intuitivamente a agronomia que nós estudamos, a botânica para conhecer que tipo de planta, onde plantar, quando plantar, que tipo de produto vai ser produzido e tudo mais, também veio até a partir da observação, a partir das necessidades do homem. Então esse foi o início das ciências. Depois, quando surgiram ali a região, a época da Grécia, do mundo grego e também do mundo antigo do modo geral, né? Assim como também na região do Oriente Médio, na região da África e tudo mais, surge então com os gregos a necessidade de organizar esse saber, separando, por exemplo, né, entre lógica, geometria, medicina. E nós tivemos como duas grandes referências Platão e Aristóteles, dois nomes muito conhecidos atualmente, né, que nós sempre estudamos na escola, sempre tentamos entender exatamente tudo aquilo que eles criaram, a grandiosidade daquilo que eles criaram naquela época, e eles criaram então métodos de classificação que até hoje as nossas ciências trabalham seguindo esse mesmo padrão. Nesse caso nós vamos perceber que, saindo daquela forma intuitiva, em que a necessidade do dia a dia trazia para nós ali uma forma de agir, a partir dos gregos nós temos uma reflexão racional. Não apenas na prática, mas eles começam então agora a teorizar o conhecimento, a usar lógica, por exemplo. Passando esse período, que vai se desenvolvendo gradualmente, nós vamos chegar na Idade Média. E ali nós vamos ver ali a preservação desse conhecimento e ao mesmo tempo também o desenvolvimento da espiritualidade. E isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, por exemplo, hoje existe uma ideia de que aquele período da Idade Média sempre foi chamado de Idade das Trevas, né? E essas trevas significa, assim como nós entendemos que o escuro nada mais é do que a ausência de calor, essas trevas seria essa escuridão pela falta da luz do conhecimento, da luz da razão. Mas naquele período, a arte e de certa forma também o conhecimento foram se organizando e se desenvolvendo. As primeiras universidades, por exemplo, europeias, nasceram naquele período. Se nós pensarmos naquelas mais antigas, na França, na Inglaterra, na Alemanha, começaram a surgir esses centros de conhecimento, para fazer com que o conhecimento fosse não apenas registrado, mas desenvolvido de uma forma agora acadêmica. Então nós tivemos ali essas universidades. Da mesma forma nós tivemos os árabes, que se hoje, né, nós temos uma visão, aquele estigma, né, da religião islâmica, daquela questão de petróleo, dos problemas e conflitos que nós vemos hoje no nosso mundo, os árabes foram não apenas grandes detentores, mas também multiplicadores dessa ciência. Então eles, na matemática, na astronomia,
na medicina, na arte, em tantas outras áreas, no caso da ciência, nós vamos percebendo que os árabes foram grandes desenvolvedores. Mas aí com aquele período de cruzadas, conflitos de religiões, eles não têm mais aquele status que eles tinham naquela época. Mas graças aos árabes, que eles formavam grandes bibliotecas, eles saíam pelo mundo, por exemplo, comprando livros, comprando registros de ciência e acumulando no conhecimento deles, ao mesmo tempo em que eles desenvolviam e também divulgavam esse conhecimento. Então nós percebemos que tanto as universidades como a ciência dos árabes ajudaram e muito no desenvolvimento. Só que, como eu falei para vocês, ao mesmo tempo que nós tínhamos essa preservação e essa multiplicação de conhecimento, nós tínhamos também a questão da espiritualidade, da religião. Porque, no caso do hinduísmo, incentivava a multiplicação do conhecimento, mas o cristianismo não. O cristianismo, exatamente, muitas vezes delimitava até onde a ciência poderia ir. Basta a gente lembrar de Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, que foram dois grandes nomes da ciência do século XIV, século XV, que foram perseguidos por causa da ideia simplesmente de dizer que a Terra não era o centro do universo, saindo daquele sistema geocêntrico e entrando naquele sistema heliocêntrico. Mas a igreja, nesse caso, não concordava, até o momento em que ela começa a se transformar e compreender que a ciência tinha razão. Quando nós chegamos ali, então, a partir do século XVI, por volta de 1700 e alguma coisa, nós tivemos aqueles resquícios, né, daquilo que Galileu deixou, mas tivemos também a presença, por exemplo, de Isaac Newton, trazendo ali uma visão importante sobre a física, sobre a matemática. René Descartes, a mesma coisa também. Hoje nós temos o plano cartesiano que nós estudamos na matemática e na química e na física. Esse plano cartesiano vem de Descartes. Esse grande nome e outros tantos nomes que nós tivemos, né, na astronomia e na natureza, de um modo geral, dos grandes naturalistas que nós conhecemos, mas a partir dali, então, nessa ciência, ela começa a entrar agora numa fase de experimentação. Então, alguém propõe uma ideia, outros vão se desenvolvendo, vão multiplicando, vão comprovando e reafirmando aquela teoria. E surgem também leis matemáticas e tudo mais. Nesse caso, a ciência, que ela era mais generalista, ela começa agora a se tornar mais especializada, para ter mais precisão. É daí que nós vamos encontrar, então, aqueles nomes, né? Embora nós tivéssemos os naturalistas, nós vamos encontrar nomes, por exemplo, como Lavoisier, nós vamos encontrar como deixa eu ver outros nomes aqui, como o próprio o Darwin, por exemplo, que estudava mais especificamente essa parte da zoologia, essa parte da botânica. E dentre tantos outros nomes da química, da física, da matemática, da biologia, da geologia, então começa então a ter essa especialização. E isso trouxe para nós grandes conquistas, mas também uma visão mais limitada. A ideia de que tudo poderia ser explicado com a ciência material. Porque aí naquela época em que nós tínhamos o rompimento, a partir do Renascimento, né, a gente lembra que o Renascimento ele trouxe para nós uma libertação, entre aspas, né, uma libertação da arte que trabalhava em função daquilo que a religião determinava, que a igreja determinava, pelo menos aqui no mundo ocidental para nós. Nós tínhamos também ali essa parte do desenvolvimento da arte e a separação ali da reforma religiosa. Nós tivemos também no Renascimento, o renascimento da ciência, agora visando o desenvolvimento do conhecimento do mundo terreno, do mundo material. E nessa separação, a ciência começa apenas a focar naquilo que para ela é prático e objetivo do mundo físico, sem se preocupar com o espírito. Exatamente por causa desse trauma que nós tivemos da perseguição, da restrição, da limitação que a ciência propunha. Então, a partir dali, nessa grande revolução científica que nós tivemos nesse período de 1700 e pouco até 1800 e pouco, nós vivemos esse período, né? E esses nomes que eu coloquei para vocês, né, como por exemplo o Darwin, né, ele já é mais para frente, né? Mas de qualquer forma a gente começa a perceber que do século XIX
período em que a doutrina espírita surgiu. Até o século XX, o século passado, nós tivemos ao mesmo tempo um avanço e tivemos ao mesmo tempo uma crise. Por exemplo, a parte da indústria, revolução industrial com vapor e depois a eletricidade, e começa a surgir ali aquilo que seria a medicina moderna, e não mais a ideia do curandeirismo, então das tentativas que eles faziam, né? Mas entrando agora ali na parte da medicina propriamente dita. No século XX entramos na física quântica, basta a gente lembrar o desenvolvimento da física nuclear, tanto que nós tivemos, né, toda a parte de física nuclear, a parte de física teórica com Einstein, por exemplo. Tivemos a biologia evolutiva, falando exatamente, estudando mais efetivamente o desenvolvimento de todos os seres vivos. E tudo isso trouxe para nós uma grande revolução na vida humana, em especial. Mas, ao mesmo tempo, né, como eu falei para vocês, essa fragmentação desses conhecimentos, dessas especializações, acabou trazendo uma ideia de falta de conexão. Né? Por exemplo, os especialistas de cada área, eles não trocavam experiências entre si. Cada ciência se preocupava com a sua própria área de entendimento. E aí então, ao mesmo tempo que não havia esse diálogo, ao mesmo tempo também o homem começou meio que se tornar apenas material, perdendo aquilo que era o mais importante, a sua essência, perdendo a sua dimensão espiritual. E aí nesse período que o Espiritismo chega, trazendo para nós esse conhecimento, aproveitando essa liberdade que agora a sociedade desfruta, sem aquela imposição religiosa, embora uma grande influência, mas sem aquela imposição que nós tínhamos. E ao mesmo tempo em que o conhecimento se tornava mais racional, foi nesse período então que surge a doutrina espírita, trazendo ali a ideia de ser uma ciência não do mundo material, mas uma ciência da alma, propondo essa conexão, se tornando o elo entre a busca pela espiritualidade que a humanidade tinha e, ao mesmo tempo, trazendo o conhecimento, a razão para ter um entendimento claro e lógico dessa dimensão, dessa nova realidade. Hoje, o que nós temos, né, dentro dessa construção, nós temos aquilo que é chamado de interdisciplinaridade, ou seja, as disciplinas, as áreas de conhecimento começam a trabalhar em conjunto e ao mesmo tempo agora aumentando cada vez mais a sua complexidade. E isso é positivo, exatamente porque agora com esses conhecimentos integrados nós somos capazes agora de alcançar uma profundidade muito maior na área do saber. Hoje, por exemplo, no século XXI que a gente vive, nós temos um desafio muito grande, mas o desafio de pôr esse conhecimento em prática para resolver as questões da nossa vida cotidiana. Nós tivemos, por exemplo, tivemos e continuamos tendo dois grandes eventos na atualidade, que somente o conhecimento e a integração, e ao mesmo tempo a integração desse conhecimento, mas ao mesmo tempo também a conscientização das criaturas, dos seres humanos, somente assim nós conseguiremos resolver as questões do nosso mundo. Apenas ali, mudanças climáticas, questões ambientais, que para nós, meio ambiente, eu sou advogado, não preciso me preocupar com isso. Não, eu sou médico, não preciso me preocupar com isso. Só que as questões climáticas dizem respeito à nossa existência. Não é mais uma questão de capricho ou de interesse separado, todos nós temos que nos envolver nesse conhecimento. Todos nós precisamos agir em conjunto, utilizando cada área de conhecimento. No caso da medicina, por exemplo, tratando da saúde das pessoas, observando o meio onde ela vive, como ela vive, de que forma que as mudanças no seu modo de viver podem trazer de novo a sua saúde. Aquele que é o advogado, que eu comentei com vocês agora há pouco, esse advogado ele vai trabalhar nas leis existentes e também naquelas que serão criadas, exatamente para regulamentar as nossas ações no mundo. Tanto a parte de direito internacional, do direito local, trazendo ali a parte de penalização, trazendo a parte de regulamentação. Um outro ponto que nós vivemos recentemente, que parece uma ilusão, parece uma fantasia que nós vivemos. Parece assim um daqueles sonhos ou daqueles pesadelos que nós vivemos, que foi o caso da pandemia.
Porque nós pegávamos apenas nos livros, né? A época que nós tivemos ali a peste negra, que dizimou uma parte da humanidade. Tivemos no começo do século XX a chamada gripe espanhola, e coitada da Espanha levou esse nome, mas na verdade era uma gripe que acabou pegando todo mundo, que matou também um monte de gente. Aí quando nós líamos isso nos livros, eis que chega a pandemia, bem na nossa atualidade, que durou ali aproximadamente 3 anos, e ainda traz para nós muitas preocupações, que forçou toda a sociedade a trabalhar em conjunto. Isolamento social, busca de vacinas, métodos preventivos, juridicamente buscando responsabilidades, a medicina desenvolvendo as suas técnicas e tudo mais. E agora, de uma forma positiva a princípio, vem ali o desenvolvimento da inteligência artificial. E essa inteligência artificial também exige de nós não apenas ali uma única ciência para fazer com que ela se desenvolva, mas trabalhando também todos esses conhecimentos em conjunto. Mostra então agora que todas essas questões e todas essas conquistas vão depender no seu desenvolvimento e nas suas resoluções de ciências compartilhadas, de conhecimentos conectados entre si. Daí então nós vamos perceber, por exemplo, a física conversando com a biologia, a computação trabalhando com a filosofia, a psicologia trabalhando com a neurociência. E aquilo que Emmanuel vai chamar para nós de ciência integral diz exatamente essa questão do conhecimento conectado entre si em todas as suas áreas e ao mesmo tempo fazendo com que nós comecemos então a trazer de todas essas ciências a aplicação de valores espirituais e não o conhecimento por si só. A partir daqui agora nós temos algo bastante interessante. O que nós poderíamos, por exemplo, esperar daqui para frente em termos de conhecimento, em termos de ciência? Nós temos a princípio, conhecimentos isolados, por exemplo. Fiz aqui pesquisa pensando, por exemplo, né, vamos fazer aqui uma especulação de quais seriam as ciências do futuro que poderiam vir, como consequência daquilo que nós estamos desenvolvendo hoje. Então, coloquei assim, né, na inteligência artificial, traga para mim, especule, quais seriam as áreas de conhecimento do futuro. Deixei ela livre para dar essa viajada. Então ela me trouxe assim: ciência da longevidade e da regeneração, o estudo integrado da biologia celular, genética e nanotecnologia para reverter ou retardar o envelhecimento. Olha que interessante, hein? Então isso vai se tornar também uma área de pesquisa. Se hoje a medicina estuda isso, passando medicamentos, usando suplementos, etc., combatendo radicais livres, todas aquelas coisas que a gente vê hoje, isso não vai ser apenas algo que faz parte da medicina como um todo. Nós teremos ciências especializadas nisso. Já estamos, sem dúvida. E isso é uma consequência do quê? É uma consequência da nossa nutrição, é uma consequência da melhora da nossa condição de vida, é uma consequência também dos medicamentos e tratamentos que surgiram. Mas mais do que isso, Dudu, que nós estamos vivendo como consequência dessa melhoria, nós passaremos a viver de uma forma muito mais objetiva a partir do momento em que essas questões serão especificamente estudadas por uma área específica, né? Então nós teremos, por exemplo, desenvolvimento de terapias regenerativas, por exemplo, órgãos cultivados em laboratório. Lembra que a gente já viu sobre coração artificial, pele que vem sendo desenvolvida. Então, quer dizer, isso tudo é parte também dessas novidades que vão chegar. A parte de reprogramação celular. Olha só a engenharia genética surgindo aí. Consegue detectar as doenças registradas no nosso código genético e já começa a fazer uma mudança no gene para evitar que essa doença se manifeste. Próteses biológicas, toda aquela parte de regeneração dentária, por exemplo, que está surgindo agora, e daqui a pouco nós não teremos mais problemas com próteses dentárias. Você vai regenerar o seu dente. Também pode surgir uma ciência específica falando sobre gerontotecnologia.
ou uma outra como biologia da regeneração humana. Eu até comentava uma vez, numa conversa que eu tive, a gente também acho que chegou a falar sobre isso, como é interessante a gente perceber sobre a evolução da medicina veterinária. Veterinárias, porque é uma coisa mais interessante da gente observar nesse momento. Antigamente você levava o seu cachorro, o seu gato, o seu animal ao veterinário. Ok, o veterinário olhava, passava tratamento. Depois de um tempo, você leva o seu animal, o seu pet, ou até mesmo, no caso, a gente pode colocar também como a parte da zootecnologia, né, que trabalha com zootecnia, desculpem. A zootecnia, né, que trabalha com a parte de reprodução, manejo dos animais que trazem reprodução, mas nós temos também toda a parte que trata dos animais domésticos. Você leva ao veterinário e ele vai te encaminhar para um especialista. Ele vai te levar para um dentista, ele vai levar seu animal para um dentista, para um cardiologista, para um oftalmologista, para um dermatologista, para um oncologista, para um ortopedista. Você vai levar seu animal num gerontologista. Por quê? Porque seu animal envelheceu. E antigamente os animais não envelheciam, eles morriam cedo por causa da alimentação e todas as questões que envolviam, por exemplo, né, o dia a dia deles. Então os animais morriam cedo, hoje os animais estão vivendo muito. E quando eles vivem muito, assim como o ser humano que envelheceu, e ele começa também a ter ali doenças da idade, artrites, artroses, questões cardíacas, questões neurológicas, questões respiratórias, gástricas, ortopédicas e tantas outras questões, os animais também passaram a viver isso. Então o animal velhinho, por exemplo, ele tem depressão, ele fica cego, ele tem artrite, tem que mudar a dieta dele para que ele possa se alimentar melhor. Então, até mesmo as rações são divididas agora para animais novos, para animais numa fase normal e depois também para uma fase mais adulta, mais idosa. Então a gente vê que, nesse caso, a medicina mudou. Nós tivemos um cachorrinho, o Zequinha, que ele era um pincher, sabe aqueles bem ardido, bem irritante? Ele era assim. E ele teve um câncer na garganta. E aí então nós passamos a fazer tratamento com ele, e ele passou então num oncologista, passou num outro, e ele foi ali. A Rita, por exemplo, que é uma pinch, que é uma shih tzu, né, os shih tzus geralmente têm muito problema de pele, ela está sempre num dermatologista, passando shampoozinho, passando creme. Então a gente vê que como a medicina veterinária evoluiu e como a ciência também mudou. Por quê? Porque as necessidades do nosso mundo, por causa dessa questão do envelhecimento. Né, Dudu colocou, né, a vacina do câncer está longe ainda, né, fizeram a da Covid tão rápida. Mas uma coisa é uma coisa, né? Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, com HIV. A AIDS, por exemplo, estão fazendo teste já de vacina, que podem prevenir, e não apenas prevenir, mas também eliminar o vírus HIV do corpo humano. Uma notícia que saiu semana passada. E agora, com esses recursos de inteligência artificial, nós podemos acelerar ainda mais essas descobertas, esse desenvolvimento. Então nós estamos testemunhando uma fase da tecnologia, da mesma coisa que aconteceu lá no século XIX, quando nós tivemos ali grandes pesquisadores trazendo suas histórias, suas descobertas, como Darwin, que eu comentei com vocês, como Lavoisier e outros. Nós estamos agora testemunhando uma revolução tecnológica que vai nos permitir agora esse grande avanço do conhecimento. E por quê? Porque agora as ciências estão trabalhando de uma forma integrada. E cada vez mais agora uma impulsionando a outra no seu desenvolvimento. E falamos de ciências, no caso, exatas, ciências humanas, ciências biológicas. A Angelina colocou, né? Mas tudo material se faz necessário entender que a ciência espiritual será trabalhada no futuro. Exatamente, Angelina, porque essa parte da ciência espiritual, ela virá como consequência. Eu vou trazer isso para vocês daqui a pouquinho, para a gente poder fazer essa relação de que forma que a doutrina espírita pode observar e também colaborar para que essas ciências todas sejam também revertidas trabalhando no espírito, despertando a nossa consciência, porque quando a razão começa a se desenvolver, nós passamos a questionar não apenas as questões da vida material, mas começamos a questionar o próprio sentido da vida.
E questionando o porquê da vida, como Leon Denis escreveu no seu livro, nós passamos a buscar respostas além do mundo material. Porque a vida não passa a ser apenas um acaso da biologia, uma combinação de reações bioquímicas no cérebro que trazem para nós a consciência, a criatividade, o sentimento. Mas nós vamos além disso tudo. E até estamos demorando, porque a doutrina espírita surgiu no século XIX, trazendo para nós a possibilidade de comunicação entre essas duas dimensões, a física e a espiritual, e isso, perante o nosso mundo de um modo geral, acabou ficando paralisado. Porque a demonstração já foi trazida, as consequências, a compreensão já foram apresentadas. Por que nós não buscamos isso? Porque nós voltamos a nossa visão essencialmente para a vida terrena. Mas virá o momento, e nós esperamos que seja logo, em que nós passaremos também a buscar esse entendimento do mundo espiritual. E a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, trará uma grande contribuição. Dudu colocou, minha amiga tomava uma bateria de remédios, agora só uma pílula. Pois é. Porque não é possível tratar o vírus, mas se trata todos os sintomas da AIDS em si. O HIV é o vírus. A AIDS é a manifestação da doença, que afeta o sistema imunológico. Então nós tratamos dos sintomas da AIDS, mas o vírus continua presente. Agora essa vacina vai ajudar a trabalhar esse vírus. Muito interessante. Então avançando um pouco mais, só para a gente poder aqui trazer um pouco mais das curiosidades do futuro, do suposto futuro. Neurociência integrativa. Vamos além da neurociência atual. Lembra que a neurociência, nós falamos sobre isso quando estudamos lá na parte de psicologia, das ciências fundamentais. Então, surgirá um campo em que une psicologia, inteligência artificial e biologia para mapear as emoções, memória e consciência. Olha aí, neurociência integrativa, que inevitavelmente, tentando entender ciência, tentando entender consciência, memória e emoções, vai acabar alcançando o espírito também. Então, nesse caso, qual é o objetivo dessa possível ciência? Entender o corpo, a mente, o ambiente, se entrelaçando para criar a saúde mental e também o bem-estar de todas as pessoas. Bom dia, Sandra. Ecoengenharia global, uma nova proposta para o futuro. O estudo de tecnologias de restauração planetária, reflorestamento inteligente, captura de carbono em grande escala, engenharia climática para corrigir danos causados pela ação humana. Podemos trazer também ali novas fontes de energia limpa, energia renovável, o que vai colaborar, no nosso caso, para o desenvolvimento aqui do nosso mundo. Isso pode gerar, por exemplo, uma ciência de sustentabilidade integral, unindo, por exemplo, ecologia, engenharia, economia. Olha aí, uma ciência humana, porque fala de sustentabilidade. Tudo isso voltado para a sobrevivência do homem e de todos os seres vivos. Nutriciologia planetária. Campo que analisará não só dietas individuais, mas a cadeia alimentar global, impacto de escolhas alimentares na saúde, no meio ambiente e na economia. Vai trabalhar proteínas alternativas, como carne cultivada. Aqui ele propôs insetos comestíveis. Olha só que interessante. Começando até a entrar dentro daquilo que a doutrina espírita traz para nós, que os animais são os nossos irmãos inferiores, portanto eles deixarão de ser para nós alimentos, mas eles passarão a ser cuidados de um modo diferente. E isso traria para nós uma ciência alimentar saudável. Ética tecnológica aplicada, que ela chama aqui de tecnoética. Estudo das implicações éticas de novas tecnologias, robôs, inteligência artificial, manipulação genética, vigilância digital. Hoje já existe em forma embrionária, mas tende a se consolidar como ciência aplicada, não só filosofia. Vai tratar, por exemplo, vai desenvolver protocolos científicos e jurídicos para regular a vida social frente às inovações. E por último, aqui ele coloca medicina psicoimunológica. Olha só, medicina psicoimunológica. É o campo que une psiquiatria, imunologia, endocrinologia,
para compreender como as emoções e estados mentais afetam diretamente a saúde física. Vai consolidar o que hoje é chamado de psicossomática, mas só que com uma base científica agora robusta, comprovada. Então o nome, psiconeuroimunologia clínica. Olha só, ele dá uma viajada legal aqui, né? E depois as ciências da interconectividade social. O estudo das dinâmicas sociais globais a partir de redes digitais, inteligência coletiva e comportamento em massa. Pode se desenvolver em áreas como sociologia algorítmica ou psicologia de redes. Aplicação prática, né? Prever crises sociais, epidemias de fake news e mudanças culturais. Ou seja, essas áreas visariam, então, prolongar e melhorar a vida humana, unir o corpo e a mente, salvar o planeta e regular a tecnologia. Tudo isso, então, com um objetivo maior de fazer o quê? Fazer com que as ciências se desenvolvam e passem a ser aplicadas na nossa vida comum. Por isso, então, de todas essas ciências que nós estamos falando e desse período de evolução que nós estamos vivendo, nessa primeira questão, nessa primeira e única questão que nós vamos estudar hoje, que é a questão 69, porque nessa parte de ciências abstratas, tratando de matemática, estatística e lógica, que foram aqui propostas, né, para Emmanuel trazer para nós aqui uma análise, ela é a única que trata das ciências abstratas. Depois nós entraremos nas ciências especializadas, né, que nós temos várias outras questões que são bem interessantes para a gente analisar. E claro, né, que essas questões, quando se fala sobre ciências especializadas, todas as perguntas que foram propostas a Emmanuel eram perguntas que estavam muito vivos, de temas, né, que estavam muito vivos naquele período da década de 1940. Hoje, por exemplo, certamente, né, assim como acontece com o próprio Livro dos Espíritos, nós teríamos ali muitos outros temas e muitos outros assuntos que estão muito mais relacionados com esse nosso presente, né, com esse contexto do século XXI que nós estamos vivendo. Coisa que em 1940 era outra história. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, naquela época, em 1940, né, 40, né? Em 1940 nós estávamos na Segunda Guerra Mundial e não se tinha ainda, por exemplo, aviões a jato. Hoje, no século XXI, nós estamos explorando Marte. O homem já foi para a Lua. Estamos planejando agora, né, uma nova visita a Marte com um voo tripulado. Estamos ali enchendo a nossa órbita de satélites, coisa que naquela época nem se tinha. O primeiro satélite que foi enviado, que foi o Sputnik, foi ali em 61. Hoje nós temos milhares de satélites em volta do nosso planeta. Quer dizer, todos os dias, né, tem até um vídeo interessante que costuma visitar o X, né, o Twitter, que mostra a frequência de voos orbitais desde o primeiro lançamento. Então era assim, 1 a cada 5 anos, 1 a cada 10 anos. Hoje nós temos voos quase que diários para lançar não apenas um, mas para lançar aquilo que hoje é chamado de constelações de satélites. Tamanha quantidade de objetos que nós estamos colocando em órbita, com as mais variadas finalidades. Né? Dudu colocou, né, assistiu Hélio, né, desenhos que revertem as coisas do futuro. Então, quer dizer, até mesmo hoje, nós estamos tentando entender como será o nosso futuro, seja ele com drama, seja ele com animação, seja ele com romance, seja ele com terror, seja ele com qualquer outro gênero do cinema, que vem trazendo para nós, então, até mesmo, né, nós pegamos aquelas ficções daquele futuro, por exemplo, né, como Blade Runner, um filme que trata do futuro, Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro. Então nós vamos trazendo ali vários tipos de temas envolvendo como será esse nosso futuro. Né? Mas enfim, aqui então nessa primeira e única questão, é proposto o seguinte para Emmanuel, a partir dessa viagem que nós fizemos, para entender, né, de que forma que a ciência foi se desenvolvendo e quais foram as conquistas e o que nós esperamos que essas conquistas tragam para nós.
Essa primeira questão, então, essa primeira e única questão, a 69, das ciências abstratas, diz assim: no quadro dos valores espirituais, qual a posição das ciências abstratas, como matemática, estatística e a lógica, por exemplo, que requerem o máximo de método e observação para suas atividades dedutivas? Atividades dedutivas. Por que ciências abstratas? Né? Porque a matemática, a estatística e a lógica, elas são trabalhos que acontecem intelectualmente, mas de uma forma não material. Se nós pensarmos na medicina, a medicina ela tem medicamentos, tem técnicas, tem cirurgias que afetam objetivamente o nosso corpo físico. A engenharia trabalha com construções. O objeto da engenharia é a construção, seja ela construção civil, seja ela mecânica, seja ela eletrônica. Mas e a matemática? A matemática é mais ou menos como se fosse uma filosofia. A arte de pensar. A matemática é a arte de calcular, assim como a estatística, como a lógica. Então Emmanuel diz assim na resposta: ainda aqui, observamos a matemática e a estatística medindo, calculando e enumerando o patrimônio das expressões materiais, e a lógica orientando as atividades intelectuais do homem nas contingências de sua vida no planeta. Então tudo isso é aplicado na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana. Contando, por exemplo, meu salário, minhas contas, contando a minha produção, contando a quantidade de pessoas, fazendo estatísticas, gráficos, para visualizarmos isso de uma forma mais prática. A lógica, trazendo para nós a capacidade de raciocínio para encontrar soluções nas mais variadas aplicações. Depois Emmanuel complementa: não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos, por adestrarem as inteligências, dilatando a espontaneidade dos espíritos, de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária. Mas, aí vem aquilo que você colocou, Angelina, mas temos de reconhecer que as suas atividades, quase todas circunscritas ao ambiente do mundo, são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida em suas mais profundas revelações espirituais. Ciência que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análise das organizações existentes na Terra. Então, essas abstratas, matemática, estatística, né, e lógica, nesse caso ele está trabalhando aqui com ciências exatas. Né? Essas ciências, então, elas são abstratas porque nós apenas fazemos cálculos, para depois trazermos esses cálculos como uma consequência para a nossa vida prática, cotidiana, se interligando, se conectando com as demais ciências. É muito interessante, eu tenho às vezes meus alunos, hoje nós temos, né, nas escolas, né, uma sobrecarga de informações que os alunos são obrigados a absorver. Então, química, física, matemática, por exemplo, tem um conteúdo ali que, né, não raras vezes, na verdade com muito mais frequência do que eu imaginava, os alunos perguntam: para que eu tenho que aprender isso? Então, no passado, os nossos pais, os nossos avós não estudavam isso. Né? Minha mãe falava sempre, né, que ela estudou o ensino primário e, fechando o ensino primário, ela aprendia um monte de coisa que hoje os alunos passam assim com muita superficialidade. Por que isso tudo? Porque enquanto naquela época eles tinham um conjunto de conhecimentos que era limitado pela própria limitação das ciências da época, então eles conseguiam estudar tudo em 4 anos. Depois eles ampliavam para o ensino secundário e depois partiam para o ensino superior. Agora, são tantos conhecimentos que os alunos têm que passar superficialmente por todos eles para poder cumprir provas, vestibulares, etc. e tal, sem se aprofundarem. Porque não dá para se aprofundar mais. Tamanha a profundidade que esses conhecimentos foram alcançando. Então, quando eles perguntam para mim, por que eu tenho que conhecer isso? Primeiro, para você desenvolver seu raciocínio.
Quando você começa a entender um tema, um assunto, você analisa qual é exatamente ali a ideia que está sendo pedida, quais são os cálculos que você precisa fazer, as fórmulas existentes, as aplicações, isso, ainda que sejam aplicações que ele nunca vai fazer na vida, como trabalhar, por exemplo, né, dilatação, como ele trabalhar, por exemplo, com a parte de genética, com outros temas que são abordados, né, com teoremas da matemática. Ele aprende isso tudo para desenvolver a capacidade racional dele. Então tem um lado positivo, porque isso realmente traz essa capacidade para o desenvolvimento da inteligência. Por outro, lado negativo é a sobrecarga de informações para temas que muitas vezes os alunos não se interessam porque não tem aplicação prática para eles. Por isso que nós temos hoje, né, até no Brasil, aqui só fazendo um parêntese, uma mudança no currículo do ensino médio, quando os alunos vão escolher em qual área que eles querem trabalhar. Eles fazem o primeiro ano básico, o segundo e o terceiro ano eles escolhem se eles querem estudar exatas, humanas, etc. Então ele vai ali direcionar para aquilo que ele quer. Aí sim ele vai conseguir aprofundar dentro daquilo que ele gosta. Outros países já trabalham assim, né? E agora o Brasil também, logo logo, ele começa a aplicar isso nos currículos. Mas a pergunta fica, para que eu tenho que aprender isso? Para você desenvolver o raciocínio, para você desenvolver o conhecimento sobre as diversas áreas da existência humana, para saber por que uma pilha funciona dessa forma, para saber por que um avião voa, para saber por que aquela planta nasceu. E tantas outras perguntas que são feitas que nós vamos conhecendo através da aplicação da ciência. Então Emmanuel, quando ele coloca para nós aqui, tudo isso é muito prático. Então essa cooperação das ciências abstratas para a nossa finalidade educativa, ela é muito válida, porque ela ajuda, como ele coloca para nós, uma expressão muito interessante, a adestrar as inteligências, dilatando a espontaneidade do espírito, porque quanto maior a nossa capacidade de razão, quanto maior a nossa inteligência, quanto mais profunda e mais abrangente, muito mais áreas nós podemos abranger. Seria como se nós fizéssemos uma comparação bem simples. Imaginemos que o indivíduo todos os dias caminha pelo mesmo percurso, numa pequena estrada do ponto A até o ponto B. Então ele vai caminhando todos os dias ali. E por que ele não se desvia daquele caminho? Porque ele não conhece outro. Agora, quando ele passa a conhecer a região toda, ele pode escolher qual é o melhor caminho que ele pode ir, qual é o mais seguro, qual é o mais confortável. Num dia de chuva, num dia de sol, qual é o melhor caminho. Antes faça chuva ou faça sol, em seguro ou em perigo, ele tinha que obrigatoriamente caminhar por aquela direção. Tem até um filme de animação, Dudu, chamado Formiguinhas, né? Insetos. Insetos. Era aquela pequena comunidade daquele formigueiro que vivia numa pequena ilha. E eles achavam que aquela ilha era o mundo deles. A partir do momento em que eles passam, então, por uma necessidade a sair dali, né, porque as formigas eram atacadas pelos gafanhotos, né? Então eles tinham que buscar ali aqueles que seriam os salvadores deles. E eles passam a conhecer o mundo. Então isso mostra bem para nós o que era. Ou um outro exemplo também que a gente pode dar dentro dessa área do cinema, Senhor dos Anéis. O primeiro filme, Sociedade do Anel, mostrava aqueles hobbits, aqueles pequenos seres, que viviam naquele condado, naquele pequeno vilarejo. Por causa dessa necessidade desse tal anel, eles tiveram que explorar outros mundos para poder resolver ali o tema principal do filme, que era destruir o tal do anel. Quando eles voltam para o condado, depois de tudo aquilo que eles viveram nos 3 filmes, eles voltam para o condado, a mente deles ficou completamente transformada. Enquanto as pessoas que ficaram olhavam aquele cotidiano do condado, tem que levantar, encontrar as mesmas pessoas, produzir alimento, fazer alguma festinha, voltar, acordar, fazer. Eles viveram situações das mais exóticas, perigosas e inimagináveis, que quando eles voltam para o condado, eles passam a viver, meu Deus, que vida é essa? Ou seja, conforme aquele pensamento atribuído a Einstein, uma mente que se expande jamais volta ao seu estado anterior. Então, quando nós ampliamos o nosso conhecimento, enquanto espíritos que somos, a nossa visão de mundo vai se ampliando cada vez mais. Vai permitindo que nós alcancemos objetivos cada vez maiores, mais complexos.
certamente atribuindo também responsabilidades, mas permitindo maiores conquistas, não apenas dentro do campo do mundo material, mas como espíritos que somos. E é exatamente as experiências da vida que vão nos dando ali conhecimentos, a parte intelectual, mas também desenvolvendo os nossos valores, que vai fazendo com que nós nos tornemos espíritos cada vez mais fortes, no sentido de determinação, de coragem, cada vez mais compenetrados com aquele objetivo de crescer moralmente, de se tornar cada vez melhor, e para isso nós temos recursos agora. São esses recursos que vêm das experiências da vida e do conhecimento que nós adquirimos, que vai fazendo com que a sabedoria vai sendo alcançada para todos nós. Mesmo que nós trabalhemos isso inconscientemente. Porque aqui na nossa vida material, aqui no nosso mundo, nós vivemos estimulados pelas necessidades e pela ganância, pela ambição. Eu vou colocar ambição. Ganância é algo mais negativo, né? Mas a ambição, ela pode ser vista como positiva, porque você fica com aquele desejo de conquistar cada vez mais. Então nós temos a ambição, por exemplo, nós espíritas, de fazermos com que essa filosofia tome o mundo todo, para que as pessoas possam reconhecer a realidade espiritual. Isso é uma ambição que nós temos. E é para isso que nós trabalhamos na divulgação do espiritismo, né, nas explicações, na produção de conteúdo, etc. e tal. Então, quando nós falamos em ambições e necessidades, são essas as duas grandes motivações que nós temos no mundo hoje. Quando nós passarmos a ter uma compreensão da realidade do espírito, aí então a nossa maior ambição vai ser fazer com que nós nos tornemos cada vez melhores, com que nós vamos nos depurando a partir das experiências e das conquistas que nós vamos alcançando. Sem esse conhecimento, por isso que nós falamos, a ignorância, quando nós nascemos simples e ignorantes, voltando lá na nossa origem, nós vamos olhar para a vida assim, olha, eu tenho que acordar, tenho que me alimentar, tenho que me relacionar, volto a dormir, eu acordo, me alimento, me relaciono, volto a dormir. Aí conforme a gente vai saindo do nosso condado, né, usando ali a simbologia do Senhor dos Anéis, nós passamos a desejar algo mais. E muitas vezes, né, todos esses grandes desejos e ambições que nós tivemos, pelo fato de não estarem bem embasados moralmente, foi o que fez com que as grandes civilizações surgissem, porém surgissem à base de muita força, de muita violência, de muita ganância. E nós continuamos vivendo assim os conflitos do nosso mundo hoje, um país invadindo o outro por causa de terra e de recursos, o outro tentando matar o outro porque pensa diferente. Então, o egoísmo ainda está presente junto com essa ignorância que nós trazemos. A ignorância no que diz respeito à nossa realidade espiritual. Embora tenhamos um bom desenvolvimento intelectual, as nossas ciências hoje, explorando o espaço, explorando a genética, explorando a robótica, a inteligência artificial, são temas assim que enchem os nossos olhos. Porém, todas essas aplicações ainda estão voltadas para o nosso dia a dia comum e para a satisfação das nossas necessidades e ambições. Quando nós passarmos a olhar para o mundo diferente, quando tivermos uma visão maior, aí sim nós passaremos a utilizar esse nosso conhecimento e essa nossa ambição para conquistas maiores, bem embasados nos valores do espírito. Então tudo isso que nós temos hoje é para satisfazer essas necessidades e ambições imediatas. Então esse é o tema de ciências abstratas que Emmanuel apresenta para nós. São essas ciências que desenvolvem a nossa inteligência, e veremos no próximo item, que são ciências especializadas, também a ampliação do conhecimento, o desenvolvimento desse conhecimento. Cada uma agora aplicada numa determinada especialidade. Astronomia, zoologia e tantas outras logias que nós encontramos, passaremos, mas ainda voltados apenas para a vida material. Quando nós, mais uma vez, rompermos a barreira da matéria e passarmos a olhar para aquilo que vem além, transcendendo o nosso conhecimento, aí sim nós passaremos a ver o espírito como objetivo maior, e todas essas ciências terão um único objetivo, que vai ser exatamente alcançar a felicidade do espírito. Enquanto nós não sabemos, não vemos a existência do espírito, nós, enquanto humanidade,
como sendo uma realidade e não apenas um objeto de fé, nós continuaremos trabalhando no nosso mundo. É por isso que vem aquela grande ideia, né, que traz para nós: e se nós tivermos contato com alienígenas que são inteligentes, será que o nosso comportamento vai se transformar? Então fica ali, serão as próximas questões que nós vamos trabalhar, meus amigos. Então é isso, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje, esperando, né, que esse nosso bate-papo tenha sido para nós, né, trazendo aqui algumas ideias, trazendo algumas reflexões, e aí então nós passaremos a ver, né, de modo muito mais amplo essa realidade que nós temos, né? A Angelina colocou quais as condições desses espíritos que ainda estão agindo embrutecidamente, né? Eles passarão a despertar através mesmo da experiência da dor, porque eles serão responsabilizados pelas ações e serão essas ações que vão despertar suas consciências, né? E a reencarnação vai trazendo para nós gradualmente ali o despertar. Enquanto vivermos apenas focado no mundo físico, nós então trabalharemos pelos nossos interesses imediatos, seja com qual recurso for, ou com qualquer atitude que nos interessa naquele momento.